Eu quero trazer uma reflexão aqui para você, e todo mundo conhece a história de Davi enfrentando Golias, mas muita gente acaba não contando a história de quando Davi, ainda como pastor de ovelhas lá do seu pai, enfrentou urso, enfrentou leão para salvar as ovelhas. E eu vejo que na nossa trajetória de vida não é diferente. A gente enfrenta uns desafios no início que vão nos treinar para vencer outros desafios. Mas ainda assim, não é normal um jovem vencer nem um leão, nem um urso, muito menos um gigante. Alguém que não era preparado para a guerra, alguém que não nem cabia nele mesmo a armadura de guerra, e ele enfrentou um guerreiro experiente em batalha e ainda muito maior do que ele. Mas o que que eu enxergo nesse paralelo na vida de Davi? Eu vejo que, se você ler o texto, em 1 Samuel, você vai ver as histórias de Davi, tanto a de Golias, como no capítulo 17, mas você vai ver também antes, quando ele enfrenta o leão e enfrenta o urso para salvar as ovelhas. A Bíblia mostra que Davi, para salvar, por exemplo, as ovelhas do leão, pegou, a Bíblia fala barba, mas é a juba, né? A juba do leão, e com a força que ele empreendeu ali naquela hora, ele conseguiu matar o leão e salvar as ovelhas. E com o passar dos anos, bom, Davi foi ungido rei ainda muito jovem, porém não foi empossado rei, o óleo foi derramado na cabeça dele como um escolhido do Senhor para ser o rei de Israel, mas ele não empossou, ele não tomou posse ainda do posto dele de rei, isso aconteceu anos depois, e Deus foi forjando o rei Davi que a gente veio a conhecer depois. E aí, quando acontece que o filisteu, o gigante, estava desafiando o exército de Israel, Davi vai fazer uma entrega de comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê um problema, ou seja, ele se interessou em resolver aquele problema, perguntou o que estava acontecendo. Um dos irmãos dele, né, parafraseando, fala que: "Ué, você não deveria estar cuidando das ovelhas do nosso pai? O que você está fazendo aqui?" E aí ele começa a perguntar, Davi não dá muita bola para ele, e, e aí Davi começa a perguntar o que está acontecendo. E aí alguém explica para ele: "Olha, é um soldado filisteu, ele está afrontando há muitos dias o exército de Israel, ninguém sabe o que fazer", falando com as minhas palavras, né? Na Bíblia você vai ver com mais detalhes o que foi falado. E quem ganhar vai receber isenção de impostos, vai ganhar a mão da filha do rei. Então Davi viu também ali a oportunidade de trazer vantagens para sua casa, né? Vantagens lícitas que o rei estava dando para quem vencesse aquele gigante. E aí, com muita coragem, muita ousadia, Davi se prontifica a vencer aquele leão, ó, perdão, aquele gigante, porque ele entende o que que esse incircunciso está afrontando o exército do Deus vivo. Ou seja, o que que ele enxergou que ninguém enxergou. O exército de Israel e Davi tinham aliança com Deus, o Deus que dá vitória nas batalhas. O filisteu não tinha. Então, em vez dele olhar para o tamanho do gigante, ou para a força, ou para os aparatos de guerra que o gigante tinha, ele olhou para algo que ninguém havia percebido. Que ele não tinha comunhão com Deus, o Deus de Israel, o Deus que vence batalhas, que nunca perdeu batalhas. Esse sim, esse Deus estava do lado de Israel. Então Davi foi o único que enxergou isso. Até tentaram colocar a armadura nele para ele conseguir enfrentar o gigante, mas isso na verdade só atrapalharia. Ele até tentou, mas como ele não tinha habilidade com aquilo, mais atrapalharia do que ajudaria. E aí, quando ele vai para a batalha, tem um diálogo com o gigante, e é um diálogo onde a batalha começa na mente, né? Um tentando vencer o outro na mente primeiro, e Davi se manteve forte mentalmente e decidido, certo que ele venceria aquele gigante. Bom, aí todo mundo sabe a história, com a funda, ou seja, uma pedra, né? E a funda ele consegue acertar a cabeça do gigante, ele cai, corta a cabeça do gigante, enfim, vence, e todo o nome de Davi se espalha naquele momento. Ou seja, por que que eu estou trazendo essa história? Eu vou construir com vocês o que veio ao meu coração entendendo esses paralelos, né? O Davi que vencia Leão
e ursos, e o Davi que venceu o gigante. Se você perceber, quando Davi vence o leão, pega pela juba dele, pela barba dele, ou seja, é um confronto muito próximo. Foi aquela estratégia de batalha para vencer. Mas com o gigante Golias, que era alguém muito experimentado em guerra, muito experimentado em batalhas, muito grande, muito mais forte do que Davi, o que que Davi usa? Usa uma outra habilidade, um outro talento que ele já tinha para vencer o gigante, que foi acertando a pedra com a funda. E isso me faz entender que desafios diferentes são enfrentados com armas diferentes. Percebe aqui? Então, eu percebo que Davi, ele usou uma outra estratégia, um outro talento que ele tinha para vencer o gigante. E muito provavelmente esse talento com a funda, em acertar a pedra com precisão, ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Talvez a Bíblia não fala, mas talvez naquela ocasião onde ele defendia as ovelhas do pai dele, do leão e do urso, talvez ele ainda não sabia manusear muito bem a funda e, consequentemente, acertar a pedra com precisão. A Bíblia não fala isso, mas a gente pode conjecturar que talvez ele não tinha essa habilidade. Essa habilidade foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, com certeza, desafios que você tem aqui hoje para enfrentar, com certeza você tem habilidades, dons, capacidades que foram treinadas no caminho, talvez você não percebeu, e a capacidade de resolver esse problema está nas suas mãos. Mas é claro que eu não estou falando para que a gente tenha uma visão autossuficiente, muito pelo contrário. A habilidade está em nós, mas a graça, a unção de resolver problemas é o nosso Deus que derrama sobre a gente. Porque não faz sentido mesmo uma técnica muito precisa de acertar a pedra no gigante, não faz sentido um adolescente franzino vencer um gigante com a Bíblia, a princípio, alguns estudiosos falam, né, em torno ali de 3 metros de altura, ou seja, provavelmente 2 vezes e meia maior ou 2 vezes maior do que Davi, fora a capacidade muscular e a habilidade em batalha. Então, foi usando uma habilidade, sim, nata ali de Davi, que ele aprendeu, melhor dizendo, não nata, mas é que ele aprendeu, mas também tem uma unção por detrás, que foi justamente o que Davi percebeu no início. O que que esse incircunciso está tentando contra o exército do Deus vivo? Ou seja, nós temos aliança, ele não tem, então a vitória é certa. Ele usou uma habilidade no natural, mas é perceptível que houve uma ação de Deus nesse meio. Então eu percebo que na nossa vida não é diferente. A gente vai enfrentar desafios diferentes, com armas diferentes, mas com o coração em Deus, buscando Ele, é, é, seja adorando, seja orando, falando com Ele, lendo a Bíblia, para a gente se conhecer mais e conhecer mais o Senhor. Essa é a melhor forma de a gente se conhecer melhor, entender quais são as armas que estão à nossa disposição e ir diante dos problemas, dos gigantes que nós enfrentamos todos os dias, com essa postura. Peraí, eu tenho comunhão com Deus, eu sirvo o Senhor, eu mesmo não sendo merecedor, mas eu sei que o Senhor é por mim. Se você crê que o Senhor é por você, então você precisa se comportar dessa forma e usar algo que você sabe para vencer o desafio que você precisa vencer hoje. Então esse é o meu convite para você hoje. Perceba que hoje os novos desafios, você tem também novas armas para poder vencer esses desafios. E traga essa frase com você. Desafios diferentes requerem armas diferentes e com certeza você está capacitado a vencer esse desafio. Se esse vídeo te ajudou, envie para um amigo, envie para uma pessoa que você gosta. O compartilhar disso com você é porque eu tenho vivido isso, eu tenho entendido que batalhas diferentes são vencidas com armas diferentes e eu quero sempre trazer aqui nos próximos vídeos aquilo que vai fortalecer você de alguma forma e com certeza vai te ajudar a passar aí pelos caminhos da vida, tá bom? Compartilhe, se inscreva e eu conto com você no próximo vídeo. Obrigado.